Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 14 de dezembro, nós vamos meditar de 2 Timóteo, do capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos iniciar esse segundo livro de Paulo ao seu amado, querido filho Timóteo. Isso, era assim que ele se referia ao pastor Timóteo. Timóteo está no exercício ministerial, pastoral e necessita muito das instruções do seu discipulador. Paulo foi discipulador de Timóteo, e muitas vezes pessoalmente, mas outras vezes através de carta. Então, finalizamos ontem a primeira carta, agora estamos na segunda carta. E ela sempre tem o mesmo objetivo nesta carta pastoral, que é incentivar a perseverança da vida cristã em meio às dificuldades, às provações que Timóteo encontraria no exercício do pastoreio. E ele começa com uma saudação, de praxe em todas as suas cartas. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vinda de Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte do nosso Pai e Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações de dia e de noite. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. A mesma que, primeiramente, habitou na tua avó Lóide, na tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Olha que lindo, não é? Paulo reconhecia, a herança espiritual transmitida a Timóteo. Preste atenção nisso. E olha que ele está falando aqui de mulheres. Porque possivelmente, pelas histórias, o pai de Timóteo era grego. Então, a linhagem judaica de Timóteo vem através da sua mãe, através da sua avó, que transmitiu a Timóteo os ensinos da Torá, os ensinos, E Paulo vem ali suprir aí essa demanda, de pai espiritual, de discipulador de Timóteo. Então, olha que coisa extraordinária, Isso nos traz um alerta. Que herança espiritual estamos transmitindo para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que estão ao nosso redor? Paulo não era, na verdade, pai biológico de Timóteo, mas como pai na fé, ele transmitiu uma herança espiritual extraordinária na vida desse jovem pastor Timóteo, Então, cabe aí uma reflexão para mim e para você. A responsabilidade, e a oportunidade que temos de transmitir um legado não físico, não trazer presentes físicos, heranças físicas que se corrompe, não é? Que é terrena, mas muito mais, gerar uma herança espiritual que podemos transmitir não só aos nossos filhos, aos nossos netos, à nossa família, mas também a outras pessoas. E ele continua: por esta razão, pois te admoesto que revives o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação.
não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz e vida e imoralidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Mantenha o padrão da sã doutrina que a mim ouvistes com fé e com amor quem está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante ao Espírito Santo que habita em vós, Timóteo. E está ciente de que todos os da Ásia Menor me abandonaram, dentre eles Fígelo e Hermógenes. Concede o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, guarde esse nome, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quanto serviço me prestou ele em Éfeso. Essa figura aqui quase é desconhecida na Bíblia. Ele é mencionado aqui por Paulo. E Paulo reserva 3 versículos para falar deste homem, Onesíforo. Este homem, ele foi alguém que ajudou muito Paulo. Esse foi um homem que trazia ânimo a Paulo. Paulo fala aqui que ele nunca se envergonhou de quem Paulo era, das prisões de Paulo, das perseguições, que quando Paulo foi levado para Roma, ele correu e foi para Roma e procurou minuciosamente até encontrar a vida de Paulo. E quando Paulo estava em Éfeso, ele servia Paulo com muito amor, né? Esse Onesíforo recebeu Paulo muitas vezes em sua casa, né? E era para Paulo um amigo muito querido. Capítulo 2, os estímulos no combate da fé e no sofrimento em Cristo. Ele começa assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E os que de minha parte ouviste através dos meus testemunhos, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Sabe o que Paulo está falando? Timóteo, olhe, não cabe em você não, meu filho. Aquilo que eu ensinei a você, você passa a outros homens idôneos que terão também a mesma capacidade de transmitir a outros, e assim o evangelho vai sendo propagado. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele a quem o regimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a desfrutar dos seus frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele, e se perseverarmos, também com ele reinaremos, e se o negarmos, ele por sua vez nos negará.
E se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. E aí ele fala sobre as falsas doutrinas, né? Falsos crentes. Será que tem hoje? Naquela época já existia. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus e para que evitem contendas, palavras que nada se aproveita, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão impiedade ainda maior. Estes desviaram-se da verdade, asseverando-se que ressurreição já se realizava e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que pertencem a ele. E mais, a parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, uma grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e barro, alguns para honra e outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado, útil para o seu senhor, para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça da fé, o amor, a paz com que, de coração puro, invoquem a Deus. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado com mansidão aqueles que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativo por ele para cumprimento da sua vontade. Quantos conselhos bons, né, Timóteo tem aqui, e úteis para mim e para você nos dias de hoje. Capítulo 3, males e a corrupção dos últimos tempos, né? Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Tendo forma de piedade, negam-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, Timóteo. Pois entre eles encontra-se os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas às várias paixões, que aprendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque sua insensatez será
a todos, evidente como também aconteceu na época de Moisés. E aí Paulo vai elogiar a firmeza de Timóteo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram na Antioquia, Icônio, Listras, as várias perseguições tenho eu suportado. Em todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. E aí, a fidelidade, o zelo da pregação é o que Paulo fala no capítulo 4, que é o último capítulo aqui do nosso devocional de hoje. Conjuro-te perante a Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta que seja oportuno. Quer não, corrige, repreende, exorta toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpra cabalmente o ministério. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está aguardando, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galáxia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está aqui comigo. Toma contigo Marcos e traze-me, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Ele faz menção aqui de Atos 20, Podemos perceber aqui quão perto está, né, o fim da vida de Paulo. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente à nossa palavra. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Quanto a isso, não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios, e estes a ouvisse, e fui libertado eu da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sauda Priscila e Áquila na casa de Onesíforo. Olha só, né? Então ele faz mais uma vez menção não só de Onesíforo, mas da família dele, né? Para que não esquecesse Timóteo de saudá-lo, né? Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem Prudêncio, Lino, Cláudia e os irmãos todos.
Deus. O Senhor seja com o teu espírito e a graça seja convosco. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração e podemos aprender com Paulo nessa instrução que ele trouxe ao jovem Timóteo. Como é válido, Senhor, colocarmos o nosso coração diante de ti, porque o Senhor nos sonda e nos conhece. Então eu oro para que, se o Senhor vê algum caminho mau, nos guie por caminhos retos. Colocamos diante de ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com mais alguém. E se não é inscrito, se inscreva. Seja um missionário junto comigo a propagar o Evangelho. Deus te abençoe.